Caros colegas, eu sou Sérgio Baltzer, delegado de Polícia Civil do Distrito Federal, professor de Legislação Penal Especial da Vestcom Concurso. O nosso curso de Legislação Extravagante abordará os crimes hediondos e equiparados, fundamento constitucional e as recentes alterações promovidas pela Lei 11.464 de 2007. Antes de nós começarmos a abordar o tema dos crimes hediondos e equiparados, para o telespectador e colegas presentes aqui, eu gostaria de recomendar duas obras para os concurseiros e para o profissional que está se atualizando. A primeira obra que eu gostaria de sugerir ao concurseiro é o curso de Direito Penal do professor Fernando Capês, curso de Direito Penal do professor Fernando Capês, editora Saraiva, Legislação Penal Especial. O segundo livro que eu gostaria de sugerir aos candidatos, aos telespectadores concurseiros, é o livro do professor Guilherme Nucci, da editora RT, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Bom, o candidato concurseiro, o telespectador concurseiro, tem que estar antenado nas recentes alterações promovidas pela Lei 11.464 de 2007. É primordial saber que a Lei 8.072 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos, sofreu uma recente alteração que ela refletiu em todo o ordenamento jurídico brasileiro. Então, o Código do Candidato deve estar atualizado a partir de 2007, 11.464 de 2007. Se você não tem condição de acessar, entre no site do Planalto, www.planalto.gov.br, vai lá nas leis ordinárias e faça o download dessa lei e atualize o teu código. Porque senão, pode ser que o candidato seja levado a erro se não tiver com a lei atualizada. Vamos entrar no estudo dos crimes hediondos e equiparados. E eu vou pedir para todos que estão em casa, e aqui os presentes, tomarem nota do fundamento constitucional dos crimes hediondos e equiparados. Na Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 43, o legislador ordinário considerou crimes equiparados a hediondos o tráfico de entorpecentes, o terrorismo e a tortura. Então, num primeiro momento, nós todos devemos saber que são considerados equiparados a hediondos a tortura, o tráfico de drogas e o terrorismo. Para o candidato, para o telespectador que está em casa, professor, como é que eu vou memorizar quais são os crimes equiparados ou assemelhados aos hediondos? São 3 T's: terrorismo, tortura, tráfico de entorpecentes. Terrorismo, tortura e tráfico de entorpecentes. Meus amigos, questão de concurso público aqui de Brasília, Polícia Civil do Distrito Federal, qual não era crime hediondo? E o examinador colocou todos os crimes que estão no artigo 1º da Lei 8.072. E a alternativa que era para ser apontada como a correta era que estava tráfico de entorpecentes. Por que, professor, o senhor está falando isso? Porque tráfico de entorpecentes, tortura e terrorismo não são crimes hediondos, são crimes equiparados, são crimes assemelhados aos hediondos. Professor, por que o legislador, o constituinte originário, colocou os crimes hediondos e equiparados, colocou no rol dos direitos e garantias fundamentais? Foi um comando dado, o constituinte originário deu um comando ao legislador infraconstitucional para que ele tratasse com mais rigor determinados crimes, que ele protegesse com mais rigor determinados bens. Quais são esses bens, professor? A vida, o patrimônio, a liberdade sexual. Tratando-se com mais rigor os crimes hediondos e equiparados, nós teríamos uma possível redução da criminalidade. O professor Luiz Flávio Gomes, com quem eu trabalhei, tive a honra de trabalhar como monitor no antigo curso IELF em São Paulo, hoje LFG, o professor Luiz Flávio Gomes disse que isso é fruto do direito penal de emergência, que a lei dos crimes hediondos não reduziu a criminalidade. Porém, conforme Guilherme Nucci nos expõe, professor Guilherme Nucci, também, a qual fui aluno num dos cursos preparatórios de São Paulo, o professor Guilherme Nucci, na sua obra, deixa bem claro que os crimes hediondos e equiparados devem ter mais rigor, não pode o criminoso que cometeu hediondo equiparado ser perdoado pelo Estado. Não pode. Por isso que está dizendo lá que é insusceptível de anistia e graça, no artigo 5º, inciso 43 da Constituição. O Estado não pode ter clemência com quem praticou um crime hediondo e equiparado. Por isso que está escrito lá que não é possível conceder a anistia e a graça para quem praticou
hediondo ou equiparado. O rigor também nós vamos ver na impossibilidade de se conceder fiança, e isso nós vamos estudar nos programas conforme as aulas forem se seguindo. Não é possível também conceder liberdade provisória com fiança a quem cometeu hediondo ou equiparado. Nós veremos no decorrer das aulas as possibilidades de se conceder liberdade provisória sem fiança. Porém, para a prova do concurso público, isso já foi cobrado. Lembrem, crimes hediondos e equiparados são inafiançáveis. Dizer que é inafiançável é dizer que não pode ser concedida liberdade provisória com fiança. Não se pode fixar fiança e colocar em liberdade quem cometeu um crime hediondo ou equiparado. Assim, erigindo a uma norma constitucional, o legislador originário, constituinte originário, ele quis que fosse reprimido com mais veemência os crimes hediondos e equiparados. E aí o candidato, o telespectador, você que está se preparando para um concurso público, não importa seja superior em direito, ou se é concurso para nível médio, ou se é superior em outra área, como um agente da Polícia Civil do Distrito Federal ou agente da Polícia Federal. O que eu quero deixar bem claro, quando um edital cobra legislação penal especial, saibam, crimes hediondos é uma das matérias mais cobradas em concurso público. Quando eu falo em crimes hediondos e equiparados, o legislador constituinte originário equiparou aos hediondos o tráfico de entorpecentes, a tortura e o terrorismo. E deixou para o legislador infraconstitucional, definir quais são os crimes hediondos. Então você que está tomando nota aí em casa, e o pessoal que está presente aqui, meus alunos que estão presentes aqui, o legislador infraconstitucional é quem define quais são os crimes hediondos. O legislador infraconstitucional é quem decide quais são os crimes hediondos. Não é o juiz que vai dizer qual crime é ou não hediondo. Não é o juiz que vai dizer qual crime é hediondo ou não. Crime hediondo significa crime repugnante, crime que causa repulsa. Guardem, quem define quais são os crimes hediondos é o legislador infraconstitucional. O constituinte originário definiu quais são os crimes equiparados aos hediondos: tráfico de drogas, terrorismo e tortura. De uma maneira geral, chama atenção o crime de tortura, e lembro agora de outro professor que eu tive num dos cursos preparatórios da qual cursei em São Paulo, professor Luiz Carlos dos Santos, procurador da República. O professor Luiz Carlos me ensinou que o legislador infraconstitucional, ele ficou em mora por quase 9 anos. Por quê? A tortura tinha previsão em 1988. E o legislador infraconstitucional só foi editar a lei de tortura em 1997. Quase 9 anos de mora constitucional. Nesse período, havia um único dispositivo que regulamentava o crime de tortura no país. Era o crime de tortura praticado contra a criança e o adolescente. Estava no artigo 233 do ECA, Lei 8.069 de 90. O artigo 233 do ECA não tem mais vigência atualmente no ordenamento jurídico. Com a edição da Lei de Tortura, Lei 9455 de 97, o crime do artigo 233 foi revogado. Bom, crime de tortura, então, os crimes de tortura, que são assemelhados aos hediondos, estão na Lei 9455 de 97. Cuidado, o candidato concurseiro, porque na lei de tortura existe um crime que não é assemelhado ao hediondo. Na lei de tortura existe um crime que não é assemelhado ao hediondo. É o crime de omissão perante a tortura. Omissão perante a tortura punida com detenção. Não é crime hediondo e não é crime assemelhado a hediondo a omissão perante a tortura. Está na Lei 9455 de 97. Caros colegas, falando um pouco sobre o crime de tráfico de entorpecentes, e agora vou chamar a atenção dos colegas telespectadores, dos concurseiros, que estão em casa e estão aqui presentes. Cuidado!
Existem duas posições a respeito de quais são os crimes de tráfico que são equiparados a hediondos. Num primeiro momento, alguns doutrinadores consideram apenas o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006 como equiparado a hediondo. Veja bem o que eu falei. Artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Alguns juristas, como o professor Luiz Flávio Gomes, professor Rogério Sanches, entendem que apenas o artigo 33 é considerado equiparado a hediondo. O professor Ricardo Andreucci também tem esse mesmo entendimento, no livro dele, Legislação Penal Especial da Saraiva. Porém, professor Fernando Capês, professor Guilherme Nucci, tem o seguinte entendimento: são crimes equiparados a hediondos, e é essa a posição que eu adoto. Cuidado, existem duas posições. Eu adoto a do professor Fernando Capês e do professor Guilherme Nucci. São considerados equiparados a hediondos os crimes de tráfico, artigo 33, caput e parágrafo 1º. 33, caput, parágrafo 1º. E os 34 a 37. Então, seria considerados crimes de tráfico equiparados a hediondo, 33, parágrafo 1º, e do 34 ao 37 da Lei 11.343 de 2006. Prosseguindo, e agora, vendo o último crime equiparado a hediondo, o crime de terrorismo. Crime de terrorismo. Existe divergência se há ou não a tipificação do crime de terrorismo. Para o telespectador que está em casa, conhecendo o direito, é considerado no ordenamento jurídico que o crime de terrorismo estaria previsto no artigo 20 da Lei 7.170 de 83. Artigo 20 da Lei 7.170 de 83. O crime de terrorismo estaria previsto na Lei 770 de 83 no seu artigo 20, exato. Essa Lei 770 de 83, ela é conhecida como Lei de Segurança Nacional. O candidato a concurso público vai perguntar: pô, professor, isso pode cair numa prova de concurso? Pode, como caiu. Quem se preparou para o concurso de oficial da ABIN, oficial de inteligência da ABIN, prova realizada pelo CESP, viu que diversas assertivas do concurso da ABIN perguntavam sobre sobre os crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. Meus amigos, se vocês pegarem o artigo 20 da Lei 770 de 83, vocês vão se deparar que o artigo 20 tem diversos verbos núcleo, e em determinado momento ele fala atos de terrorismo. Quando a Lei 770 de 83 fala atos de terrorismo, ela deixa bem vago e de maneira imprecisa o que seria ato de terrorismo. Todos nós, depois dos atentados de 11 de setembro, pelo menos nós temos um pouco de noção do que seria um ato terrorista. Porém, para o direito, o ato de terrorismo não está definido. E aí, muitos doutrinadores se posicionam da seguinte maneira: o artigo 20 da Lei 770 de 83 viola o princípio da legalidade. Viola o princípio da legalidade. Todo mundo já viu, todo mundo conhece lá. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O ato de terrorismo não foi definido pela lei. A pessoa, o cidadão, ela deve saber o que é permitido e o que é proibido. O crime de terrorismo, eu passei a sustentar num primeiro momento em que existia definição legal. Porém, a maioria da doutrina, Luiz Flávio Gomes, professor Damásio de Jesus, da qual fui aluno também, STF, em algumas questões de tradição, dizem que não houve a definição jurídica do que é terrorismo. Agora, atenção, professor Fernando Capês, professor Vitor Eduardo Rios Gonçalves, autor da sinopse jurídica, professor Antônio Scaranci Fernandes, entendem que há a definição do crime de terrorismo. A depender do concurso que você vai prestar, você vai optar por uma dessas duas posições. Eu particularmente, nos textos que eu defendi, com a maior humildade, eu entendo que existe a tipificação do crime de terrorismo. Meus colegas, meus amigos, caros telespectadores e os presentes aqui, existe um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional que revoga a Lei de Segurança Nacional.
revoga a Lei de Segurança Nacional e cria os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, veja bem, a Lei de Segurança Nacional pode vir a ser revogada por esse projeto de lei. E esse projeto de lei inseriria cerca de 20 crimes ao Código Penal. Seria o capítulo dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Agora, o telespectador participa, vamos ver as perguntas do telespectador a respeito do terrorismo. Meu nome é Yuri, eu queria saber qual é a pena para quem pratica atos terroristas no Brasil. Caro colega, o crime de terrorismo, apesar das controvérsias, ele é punido com uma pena mínima de 3 anos e uma pena máxima de 10. A depender do resultado, se resultar lesão grave ou resultar morte, a pena pode ser dobrada, como ela pode ser triplicada. Então, a pena para o crime de terrorismo, que está no preceito secundário do artigo 20 da Lei de Segurança Nacional, pena mínima 3 anos, pena máxima 10, podendo ser dobrada se sobrevier um resultado lesão ou se vier morte, ela pode ser triplicada. Meus amigos, para quem está começando o estudo para concurso ou para o telespectador que se interessa muito pelo direito, a Constituição, e mesmo para os crimes hediondos equiparados, isso é mais do que sabido, é vedada no ordenamento jurídico a pena de morte e a prisão perpétua para os crimes hediondos e equiparados. Existe expressa disposição constitucional a respeito da vedação da pena de morte e da prisão perpétua aos crimes hediondos e equiparados. Meus amigos, caros telespectadores concurseiros, finalizando essa primeira parte dos nossos estudos, gostaria que vocês guardassem sempre os crimes equiparados aos hediondos: terrorismo, tráfico de entorpecentes e tortura. Tráfico de drogas, terrorismo, tortura. São crimes equiparados aos hediondos. Cuidado, candidato concurseiro. Alguns doutrinadores escrevem que o genocídio seria crime equiparado ao hediondo. Genocídio não é crime equiparado ao hediondo. Genocídio é crime hediondo. Genocídio não é crime equiparado ao hediondo. Genocídio é crime hediondo. Alguns sustentam que genocídio seria crime equiparado ao hediondo. Mas, com o devido respeito e com a maior humildade, não está na Constituição. Na Constituição estão os crimes equiparados aos hediondos. E o genocídio está na Lei 8.072 de 90, a qual eu vou pedir a todos que estão em casa agora para abrir os códigos ou pegar a lei para a gente poder analisar. A Lei 8.072 de 90, Lei 8.072 de 90. Lembrando sempre aos nossos colegas, aos candidatos, que os códigos, a lei deve estar atualizada de acordo com a Lei 11.464 de 2007. Promoveu alterações profundas na legislação referente aos crimes hediondos e equiparados. Então vamos, no primeiro momento, Lei 8.072 de 90. Lá na Lei 8.072 de 90 estão definidos quais são os crimes hediondos, perdão. Os equiparados estão na Constituição. Na Lei 8.072 está o elenco do rol, está o rol dos crimes hediondos. Num primeiro momento, meus amigos, artigo 1º, nós vamos ver o inciso 1º. E chamo a atenção de você que está em casa. Não importa a modalidade do crime que está nesse elenco, seja tentado ou seja consumado, o crime vai ser considerado hediondo. Então, lembrando ao candidato concurseiro, não importa se o crime é tentado ou consumado, se existir a possibilidade da forma tentada no crime, tanto tentado como consumado, tentativa ou consumação, lembrem, os crimes que estão lá, que admitirem a forma tentada, serão hediondos. Tá certo? Forma tentada ou forma consumada. Análise do primeiro crime hediondo. Ele não constava, o primeiro crime hediondo que nós vamos estudar, de uma maneira sem aprofundar muito, só pontuando o que pode vir a ser cobrado numa prova de concurso público. Meus amigos, homicídio simples, quando praticado em atividade de grupo de extermínio,
ainda que por um só agente. Então, no primeiro momento, e eu chamo a atenção de vocês, cuidado com o examinador que faz aquela pergunta, aquela famosa pegadinha. Se perguntarem na prova dos senhores, no concurso público, é considerado crime hediondo o homicídio simples? Não. Homicídio simples não é crime hediondo. O homicídio simples será considerado crime hediondo quando praticado em atividade de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Para que facilite a memorização, para que facilite a tua aprovação, pelo menos na primeira fase de algum concurso, se for uma prova de múltipla escolha. Professor, como é que eu posso relacionar atividade de grupo de extermínio? Meus amigos, primeira palavra-chave para você relacionar, para você... Aqui o nosso objetivo é ajudar o concurseiro a passar na sua prova. Vamos lá, primeira palavra-chave, lembrem-se das chacinas que ocorrem nas grandes regiões metropolitanas. As chacinas. Também pode ser considerado atividade de grupo de extermínio os chamados justiceiros, aqueles que fazem justiças com as próprias mãos. Os justiceiros ou vigilantes, eles praticam atividade em grupo de extermínio. O professor Fernando Capês foi ótimo. Ele deu o exemplo das chacinas que aconteceram no Rio de Janeiro, Vigário Geral, Candelária. Até acho que, se eu não estiver muito enganado, aquele filme do Bruno Barreto, Ônibus 174, retrata uma dessas chacinas e mostra um dos sobreviventes, o Sandro, que depois foi morto numa das operações da polícia do Rio de Janeiro. O Sandro, que participou daquele, vamos lá, entre aspas, sequestro do ônibus 174. O professor Fernando Capês, ao dar o exemplo das chacinas, ele fala que o vínculo das vítimas é um vínculo ocasional. Não é vínculo por credo, não é vínculo por religião, não é vínculo por opção sexual. É vínculo ocasional. Professor, aquele fato que aconteceu no Paraná, que 15 pessoas foram mortas, poderia ser uma atividade de grupo de extermínio? Poderia. Vamos imaginar que supostamente existisse um envolvimento com tráfico de entorpecentes, como foi noticiado pelos grandes veículos da imprensa, pelos grandes veículos de imprensa. Se mercenários tivessem sido contratados, e a terceira palavra que eu chamo a atenção, para você poder guardar e poder memorizar em casa, mercenários tivessem sido contratados para promover a chacina e matar membros de uma família ou pessoas que estão lá, que têm um vínculo ocasional por conta de um envolvimento com algum ilícito. Vamos imaginar esse vínculo ocasional. Uma reunião, pessoal dormindo na praça. Tá certo? Menores dormindo numa praça, como aconteceu nas chacinas. O vínculo é ocasional. Não é vínculo por raça, por religião, por opção sexual. Primeiro crime, então, homicídio simples, quando praticado em atividade de grupo de extermínio, ainda que praticada por um só agente. Meus amigos, isso é matéria teórica para concurso público, porque na prática, eu como delegado de polícia, se eu me deparasse com uma situação dessa, eu não teria dúvida em indiciar, não por homicídio simples na prática de grupo de extermínio. Primeiro, que se você procurar o Código Penal no 121, não tem vai ter o 121, o homicídio simples. Porém, não é qualificadora praticar o crime em atividade de grupo de extermínio. Conforme Guilherme Minuti nos expõe, e eu adotaria isso como delegado num caso concreto, isso é motivo torpe. Tranquilo? Motivo torpe. Eu indiciaria pelo motivo torpe. Motivo torpe, homicídio qualificado. Homicídio qualificado também é crime hediondo. Então, tenham atenção, todos em casa e os aqui presentes. Homicídio simples não é crime hediondo. Vai ser crime hediondo quando praticado em atividade de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Tem alguns professores, alguns doutrinadores que entendem que bastam 2 agentes
para se caracterizar o grupo de extermínio. Outros dizem 3. E outros, por analogia, falam, analogia à quadrilha, 4. Professor, qual posicionamento eu adoto? Por analogia, como a lei dos crimes hediondos fala sobre a quadrilha, vamos adotar 4. Pelo menos um grupo de extermínio, 4. Nós vamos estudar a quadrilha nas aulas subsequentes. Agora, nesse primeiro momento, vamos adotar 4 agentes, pelo menos, para integrar esse grupo de extermínio. Mas lembrando sempre que há professores que sustentam 2, outros 3. Eu, por analogia ao 288, sustento 4. O crime de quadrilha ou bando para a prática de hediondos equiparados será estudado mais à frente. Dando prosseguimento ao nosso estudo dos crimes hediondos equiparados, o artigo 1º dos crimes da Lei 8.072 de 90 traz o rol dos crimes hediondos. Primeiro crime hediondo, homicídio simples quando praticado em atividade de grupo de extermínio. Segundo crime hediondo, homicídio qualificado. Homicídio qualificado é considerado crime hediondo. Meus amigos, você concurseiro que está em casa, homicídio simples quando praticado em atividade de grupo de extermínio e homicídio qualificado, 121, não estavam no elenco original dos crimes hediondos, no rol dos crimes hediondos, na redação original da Lei 8.072 de 90. Eles foram incluídos, se você estiver com o código na mão aí em casa, olha lá, foram incluídos em 94. O homicídio qualificado, e aí eu chamo a atenção para um caso que marcou toda uma nação. Em 1992, foi morta uma grande atriz. E depois da morte dela, sua mãe, uma grande escritora, integrou um movimento que passou a recolher assinaturas em todo o território nacional, atendendo aquele pedido constitucional para se poder apresentar um projeto de lei. A escritora Glória Pérez apresentou um projeto de lei, defendeu a inclusão do homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos. Se eu não estiver muito enganado, até o professor Pedro Lenza, no curso de Direito Constitucional, ele cita que algum parlamentar na época encampou, e estava faltando muito pouco as assinaturas, ele encampou esse projeto e ele mesmo apresentou. Teve todo o processo legislativo e passou a integrar o rol dos crimes hediondos, homicídio qualificado e o homicídio simples, quando praticado em atividade de grupo de extermínio. Acontece que todos aprenderam, e para quem está começando os estudos agora, a lei dos crimes hediondos é mais rigorosa. Ela trata com maior rigor os hediondos equiparados. Ocorre que em 94 houve alteração da lei dos crimes hediondos. Incluiu-se o homicídio qualificado. Acontece que o fato, a morte da atriz Daniela Pérez, aconteceu em 92. A lei posterior, que é mais prejudicial, não pôde retroagir para abarcar aquela situação. Então, as pessoas que praticaram o crime foram processadas dentro do devido processo legal e condenadas, não sofreram o rigor da lei dos crimes hediondos. Por quê, professor? A lei penal não pode retroagir, salvo para beneficiar o réu. No caso concreto, a lei não retroagiu. Meus amigos, então guardem. Segundo o crime que nós estudamos, homicídio qualificado é crime hediondo. Homicídio qualificado é crime hediondo e não constava no elenco original dos crimes hediondos. Aí vai surgir aquela dúvida. Professor, homicídio privilegiado qualificado, ele é crime hediondo? Para quem não tem a formação jurídica, mas está prestando os concursos que caem em legislação penal especial, vocês vão me perguntar, professor, aquele que mata por relevante valor social, relevante valor moral, ele é um criminoso que praticou um delito repugnante? Então vamos imaginar o seguinte, vamos lembrar aquele filme do Samuel L. Jackson, Tempo de Matar, todo mundo assistiu Tempo de Matar. Lembra? A menina negra caminhando para casa, quando vem o criminoso, interpretado, se eu não estiver muito enganado, pelo ator Kiefer Sutherland, o Jack Bauer do 24 Horas.
Eles estupram e matam. Não me recordo se ela morre ou não, mas ela é estuprada. Samuel Jackson, sedento pela vingança, ele espera o ator Kiefer Sutherland sair de dentro o personagem do ator Kiefer Sutherland sair de dentro do tribunal e o mata com um fuzil. Se não me engano, um R15 ou um M16, ele mata. Então, meus amigos, aí vem a pergunta, usando o filme Tempo de Matar, se não me engano, ano de 1998 ou 1997. Professor, o pai que mata o estuprador da filha, o pai que mata o estuprador da filha, ele vai sofrer os rigores da lei dos crimes hediondos? Meus amigos, se tem um relevante valor social, um relevante valor moral, não tem como ser repugnante. Porém, em direito, principalmente para quem está prestando concurso público, você deve saber que tem posicionamento em sentido favorável, ou seja, que homicídio privilegiado, se houver uma qualificadora, não vai ser considerado crime hediondo, como se tem posicionamento que vai entender que pode ser considerado hediondo. Para a maioria, entendam que não é crime hediondo o homicídio privilegiado qualificado. Porém, atenção, cuidado, você candidato concurseiro, tem que estar sempre antenado que existem sempre duas posições no mundo jurídico. 2 crimes hediondos, vamos para o terceiro crime hediondo. Terceiro crime hediondo, latrocínio. Artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. 157, parágrafo 3º, a parte final do 157, parágrafo 3º. Crime de latrocínio. Chamo a atenção do candidato concurseiro, do telespectador concurseiro, dos nossos alunos que aqui estão presentes. Meus amigos, roubo com resultado lesão grave, roubo com resultado lesão grave não é crime hediondo, deveria ser. Roubo com resultado lesão grave não é crime hediondo. Será considerado hediondo o roubo seguido de morte, na forma tentada ou na forma consumada. Cuidado, cuidado. O STF, por meio de um dos seus informativos publicados em 2008, tem um posicionamento peculiar em relação ao latrocínio tentado. O candidato que está mais avançado nos estudos procura a jurisprudência do STF acerca do latrocínio tentado. Chamo a atenção de vocês, todos os telespectadores e os aqui presentes. Roubo com emprego de arma de fogo também não é crime hediondo. Roubo com emprego de arma de fogo não é crime hediondo. Professor, se usar a arma e aí vier a morrer a vítima, aí sim o latrocínio. Aí sim o latrocínio. Agora, roubo com emprego de arma de fogo não é crime hediondo. Roubo com resultado lesão grave também não é crime hediondo. O latrocínio é considerado crime hediondo. Para ilustrar nossa aula, não posso deixar de lembrar aquele clássico filme, Fogo contra Fogo. O primeiro filme feito com Al Pacino, o primeiro filme em que participaram juntos, Al Pacino e Robert De Niro. Robert De Niro fazia parte de uma quadrilha de assaltantes. Al Pacino fazia parte da polícia. Se não me engano, era um inspetor, detetive de polícia. E me lembra, até eu aprendi assim, o professor, quem ilustrou essa aula originalmente, foi o professor Roberto Casolato, lá de São Paulo, um advogado criminalista, muito feliz nesse seu exemplo. Robert De Niro, juntamente com o Val Kilmer e o restante da quadrilha, eles vão assaltar um carro forte, passam a disparar com os fuzis nos vigias. Os vigias vão tombando, eles vão lá e conseguem subtrair todo o dinheiro. Aquilo que foi mostrado no filme Fogo contra Fogo é exemplo típico de latrocínio. Tranquilo? Aquela parte da filmagem que mostra De Niro, Val Kilmer e o restante da quadrilha atirando nos vigias é um exemplo clássico do que seria o latrocínio. O caso que mais me marcou, que eu trabalhei aqui no Distrito Federal, foi um empresário que foi morto pela própria namorada. Empresário de 60 anos, já separado, namorava uma menina de 20 anos e supostamente ela teria organizado todo um assalto. E quem foi cometer esse assalto foram os irmãos dela, os primos e alguns amigos. Quando ela marcou o encontro, o comerciante vai buscá-la. Ele para o carro, eles foram lá e renderam o comerciante, apontaram as armas e renderam o comerciante.
só que eles foram sem as máscaras, e o comerciante reconheceu alguns. Eles foram até um bar e compraram cachaça para esse comerciante, passaram a dar vodka para ele. Vodka, cachaça, ele foi tomando, foi bebendo, de uma maneira forçada, até que os assaltantes encontraram uma cisterna. Eles amarraram os braços, amarraram as pernas e puseram uma mordaça na boca do empresário, da vítima, e jogaram o empresário dentro da cisterna. E lá dentro da cisterna ele não morreu por conta da queda, mas ele vomitou. Quando ele vomitou, ele estava amordaçado. Ele veio a aspirar todo o vômito e morrer asfixiado. Ele agonizou para morrer. Eu vi isso no laudo. Uma morte bárbara, uma morte repugnante. Apenas para subtrair o patrimônio dele. Latrocínio. Latrocínio é crime hediondo. Eu falo que foi emblemático porque o interrogatório durou muito. Eles confessaram. E para não haver nenhuma... para que não fosse a própria defesa depois, posteriormente, não alegasse nenhuma ilicitude, eu tive a precaução, eu me preveni e nomeei um advogado na hora do interrogatório para acompanhar e encaminhei todos depois para o IML para não falar que houve qualquer tipo de coação na hora da confissão. Todos foram condenados em primeira instância, salvo ela, salvo a organizadora. O juiz de primeira instância, o juiz substituto, ele alegou falta de provas no primeiro momento. Um desembargador, a qual eu tenho honra de poder lecionar junto numa das faculdades do Distrito Federal, o desembargador Edson Esmanioto, quem conheço pessoalmente, o desembargador Edson Esmanioto condenou ela em 2º grau, deu provimento ao recurso do Ministério Público. Ela foi a última a ser presa, ela estava foragida numa das cidades do estado de Goiás aqui, e a Polícia Civil do Distrito Federal, num ótimo trabalho, nós conseguimos solucionar isso, e todos hoje todos hoje estão respondendo às respectivas penas que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal impôs a eles. Para vocês guardarem, todos, latrocínio. Latrocínio é crime hediondo. Para a prova do concurso de vocês, muito cuidado. Roubo com emprego de arma de fogo não é crime hediondo. Roubo com resultado lesão grave também não é crime hediondo. E vou um pouco mais além. Cuidado, uma das modalidades do roubo é o roubo circunstanciado pela privação de liberdade da vítima. Também não é crime hediondo. E não confundam o roubo com privação de liberdade com sequestro. Roubo com privação de liberdade não é crime hediondo. Meus amigos, nos programas subsequentes, nós veremos alguns exemplos de crimes repugnantes, crimes que marcaram toda uma sociedade. O direito brasileiro, e sem querer ofender aos que defendem o garantismo, mas o garantismo exacerbado, essa defesa dos direitos de uma maneira muito exacerbada, pode gerar umas consequências muito drásticas, muito trágicas para todos nós, para toda a sociedade. Eu, como delegado, eu que atuo na ponta do combate à criminalidade, eu que trabalho num plantão policial, que vejo os crimes acontecerem, nós não podemos ser tão garantistas, nós devemos ser mais legalistas e menos garantistas. Respeito os garantistas, mas nós, os operadores do direito, no atual andar da carruagem, o andar da sociedade, o garantismo exacerbado está gerando algumas situações de injustiça. Crimes hediondos, crimes equiparados. Crimes hediondos, até agora nós vimos homicídio qualificado, homicídio simples, quando praticado em atividade de grupo de extermínio. E agora nós vimos o latrocínio, 3 crimes hediondos. 4º crime hediondo, a extorsão com resultado morte. 4º crime hediondo, extorsão com resultado morte. Então, vimos 4 já crimes hediondos. Eu vou começar aqui e nos próximos programas, vou voltar falando da extorsão com resultado morte. Nós já vimos até agora crimes hediondos equiparados. Os hediondos que nós estudamos até agora: homicídio qualificado, homicídio simples quando praticado em atividade de grupo de extermínio e o latrocínio. Começaremos a partir da próxima aula a extorsão com resultado morte. Relembrando o início do programa de hoje, crimes equiparados aos hediondos:
Tráfico de entorpecentes, tortura e terrorismo. Genocídio, para alguns, seria equiparado. Para o professor e para a maioria da doutrina, não. Genocídio é crime hediondo. Nós veremos também nos programas subsequentes. Caros colegas, hoje, nos seus dias de estudo, recomendo a todos vocês, procurem uma biblioteca, procurem um lugar calmo, procurem um lugar bem tranquilo para que você possa realizar os seus estudos. Amanhã nós continuaremos a estudar os crimes hediondos, o elenco dos crimes hediondos, e passaremos a analisar o artigo 2º. Muito obrigado.